Durante os anos 90, a Paula Rego passa a explorar sobretudo o desenho ou a pintura a pastel sobre papel, que lhe permite outro tipo de definição do traço e outro tempo na execução da pintura. Por outro lado, há aqui ainda de uma forma mais evidente a ideia da figura humana isolada. Os homens são mais raros, mas não são inexistentes, na obra de Paula Rego. Há pouco eu disse que uma das fontes de Paula Rego era também a literatura e, na verdade, livros como O Crime do Padre Amaro, dessa de Queiroz, ou Jane Eyre, de Charlotte Brontë, são utilizados por Paula Rego como fontes para o seu trabalho. E aqui na exposição temos justamente 2 trabalhos que provêm dessas séries. Esta pintura aqui, datada de 1997, é uma pintura que é proveniente da série dedicada ao crime de Padre Amaro. A história do crime de Padre Amaro é uma história paradigmática do Portugal do século XIX e ainda do século XX, em que a figura do patriarcado, e nomeadamente da Igreja, prevalecem claramente sobre enfim, os direitos que as mulheres possuíam na altura. A história conta o drama de uma rapariga que tem um romance com um jovem padre. Ela fica grávida do padre e, obviamente, que há uma necessidade de ocultação por parte do clero da situação e é inclusive sugerido ao padre que a criança seja entregue a uma tecedeira de anjos, era assim que se chamava, àquelas que matavam as crianças. Portanto, há toda aqui uma imagem de crueldade que, de alguma maneira, transparece aqui nesta pintura. Por outro lado, a figura desse padre, que tinha sido educado num ambiente extremamente feminino, é, por outro lado, caracterizado por alguma fragilidade. A Paula Rego, como eu digo, não faz, e como ela diz também, não faz a ilustração literal das coisas, pelo contrário, ela enquanto pintora que trabalha a partir de uma certa história, tem a liberdade e tem a possibilidade de ir onde o próprio autor da história não vai e de dizer aquilo que ele também não disse. Quando olhamos aqui para esta tela, vemos a figura masculina, que se depreende ser a figura do Padre Amaro, deitado num dispositivo, numa espécie de um divã com um ar despojado e até um pouco, enfim, quase que desconfortável. E é importante notar a figurinha que se encontra por baixo dessa cama e que muito provavelmente representará justamente o filho morto. Portanto, há a figura masculina, supostamente poderosa, é essa figura, somos aqui confrontados, pelo contrário, com uma certa ideia de tristeza, se calhar de arrependimento, porque entretanto também a mãe da criança tinha morrido no parto, portanto, no fundo, o Padre Amaro perdeu aquela de quem gostava, que era a rapariga, que morreu no parto, e quando ainda tentou ir salvar o bebê das mãos da dita tecedeira de anjos, já não foi a tempo e ele também estava morto. Portanto, há aqui todo um desfecho que coloca justamente a figura feminina aqui numa situação de alguma vulnerabilidade. Neste ponto, gostava também de chamar a atenção para um outro aspecto que foi fundamental no trabalho da Paula Rego durante os anos 90. A Paula Rego, para além de começar a trabalhar com pastel, sobretudo, começou também a trabalhar muito em estúdio com modelos ou que ela construía, bonecos, ou modelos vivos. Nesta pintura, na cela, o Anthony Reynolds, que foi o segundo companheiro da Paula Rego, foi justamente o modelo utilizado. E portanto, há todo um aspecto teatral, de encenação,
por vezes até coreográfico, que é trazido depois para o quadro. E há um enorme rigor por parte da artista na preparação de todo esse cenário, na posição das figuras, dos modelos, nas roupas que vestem, nos adereços que coloca e que ela produz em estúdio e que depois pinta. E todo esse rigor que depois, obviamente, quando a coisa começa a passar para o papel, porque isto é papel, é pastel sobre papel, depois aí há mais uma série de coisas com certeza que vão surgir e que são espontâneas e que fazem parte do próprio processo criativo da artista.